Boa tarde, galera. Vamos para mais um fechamento de mercado. Hoje é dia 23 de junho. Estou no gráfico diário aqui do mini índice para mostrar para vocês o que a gente viu nos primeiros vídeos que eu gravei. Seria essa regiãozinha aqui, que eu falei que poderia dar trabalho para o índice. Por quê? Porque era uma região de topos isolados. Então, esse topinho aqui estava fazendo preço, esse topinho aqui, esse fundo, esses fundos aqui nessa região. Tinha esse fundinho aqui também. E no semanal a gente tinha 200 passando aqui. Então, fora isso, se você colocar nos 60 minutos, você pode observar que o índice começou essa pernada aqui, entregou esse movimento, fez um pullback até a 200, e essa segunda pernada aqui, ela acabou deixando o preço um pouquinho esticado no diário. A gente não teve nenhum pullback saudável até agora, porque não tinha nenhuma região de trava importante também, interessante, né, nesse meio do caminho. Então, o preço andou livremente até essa região, só que acabou travando aqui, e a gente viu nos meus primeiros vídeos que ele ficou trabalhando nessa lateralidade por alguns dias. Então, quando ele fez essa violação aqui, eu falei que eu não acreditava numa continuação enquanto não fizesse um pullback in acima desse topo, o que não aconteceu. Ele simplesmente voltou para a lateralidade, foi testar o fundo dela e de novo aqui tentou romper, não fez pullback e voltou para dentro dela. Então, a nossa ideia de que ele poderia entregar uma correção um pouco mais forte ainda está de pé. Então, no dia 22 de junho, a gente tem um dia indicando uma baixa. Fez uma violação aqui, mas estava esticado na 9, esticado da 20. Então, seria saudável ele fazer um pullback abaixo desses fundos. Não fez, voltou para dentro da lateralidade. Sexta-feira, ele não teve força para romper aqui, ficou brigando dentro da lateralidade, só que próximo ao fundo. Então, a gente consegue observar que ele não foi testar o topo da lateralidade. Ele ficou brigando nessa regiãozinha de fundo. E hoje, ele abriu com um leve gap de baixo, dentro da lateralidade, na região de fundo dela. Então, eu deixei marcado aqui pontos importantes, que seria esse fundo, que seria esse fundo, e que seria esses dois fundos. Perfeito? E então, ele abriu com esse gap de baixo, na cara da VWAP do dia anterior, na cara desses fundinhos aqui, nada a se fazer. Acabou deixando esse candle aqui bonito de venda, só que se você vende ali, você ia estar bem vendido? Não ia. Por quê? Porque o teu stop ia estar de 170 pontos e até esse fundo aqui minimamente estaria pagando 83 pontos. E eu podia muito bem testar esse fundo, fazer um pullback mais profundo. Ele acabou violando o fundo, tentou fazer um pullback que dá continuidade, falhou, deixou um fundo duplo e os comprados conseguiram fazer uma correção um pouco mais profunda aqui. Profunda quanto? Profunda até o 61 dessa pernada de baixo. Junto ao 61 a gente tinha 200, esses topinhos aqui, esse topinho aqui também.
Então a gente tinha 3 ou 4 confluências nessa região para bater uma contra ou acreditar que o preço fosse voltar para baixo. Então nada de comprar contra 200 aqui por conta de um candle desse. Inclusive ele deixou um pavio aqui, uma sombra desconfortável. E assim, galera, quem não arriscou a venda no risco aqui sem nenhum gatilho, não participou dessa quedinha. Só que assim que ele chegou nesse fundo, deixou esse pavio, deixou esse candlezinho aqui, ó. A gente pode entender isso aqui. Opa. A gente pode entender isso aqui como um pullback num minuto. Então, assim, o que a gente estava vendo lá nos 2 minutos, pelo 1 minuto a gente consegue observar que ele veio testar esse fundo, perfeito? Não teve forças para passar esse fundo, porque o movimento estava vindo esticado daqui de cima. Então ele fez um pullback para ganhar força. Pelo 1 minuto a gente consegue observar que ele deixou uma barrinha legal aqui em cima da VWAP, em cima das médias curtas. E acabou apontando para baixo, e essa aqui confirmou o rompimento desse fundo. Bom, nos 2 minutos, para quem não olha o 1, ele acabou formando esse inside bar aqui, que nada mais é do que aquele movimento que eu mostrei agora no 1, de pullback. E assim que ativou assim que perdeu o fundo desse inside bar, ele ativou a venda. Então daria para vender sim o rompimento desse candle com um stop aqui em cima e o alvo minimamente, se a gente traçar esse fundo aqui, trabalhar essa aqui, essa pernada aqui, ó, como um espelhamento. Se a gente trabalhar com um espelhamento aqui, a gente pode ver que ele cravou o alvo, o primeiro alvo. Então, quem entrou aqui conseguiu conduzir a operação minimamente até esse alvozinho aqui, 400 pontos. Com confluência com esse alvo, a gente tinha esse fundo aqui. E olha que legal, nos 5 minutos ele chegou nesse fundo esticado, em um alvo do espelhamento, e deixou um PFR. Perfeito? Dava para comprar aqui, visto que ele estava numa lateralidade, chegou esticado em uma região importante e deixou um PFR. Compra no fechamento do candle, stop 150 pontos mais ou menos, e até a média de 9 já estaria dando 1 para 1, 160 pontos mais ou menos. Faz a parcelzinha na 9, segura até as retrações dessa pernada. Então quem entrou aqui, parcelzinha na 9, parcelzinha na VWAP na 20 e saída total perto da 200 aqui, de 7,5 próximo aos topos. Bom, acabou negando essa alta de novo, jogou os preços para baixo. Nos 15 minutos a gente consegue observar que ele deixou um candlezinho bonito aqui de venda, só que estava desalinhado com a VWAP. Então eu não vendi, eu preferi esperar uma coisa mais bonita. Ele foi caindo aqui meio que numa derivinha e entregou uma barra gigante de baixo aqui. Eu não vi nenhuma entrada nessa ocasião. Ele foi buscar alvos mais profundos que alvos que eu trabalhei nesse caso. A hora que ele perdeu esse fundo aqui, eu tracei o alvo desse fundo para baixo. Ele foi cravar desse fundo, desse espelhamentinho aqui para baixo. Ele foi cravar esse alvo.
e deixou um, dois, três de compra aqui. Perfeito? Antes disso, se vocês observarem, uma coisa interessante aqui, ó. Trabalhar isso aqui antes de passar para frente. Essa barra aqui mostrou uma força vendedora muito grande. Então não tem como você comprar aqui e achar que o preço vai reverter essa tendência de baixo. E aí o que ele fez? Fez um pullback um pouco complexo aqui, não conseguiu nem chegar na 20 e explodiu para baixo. Tentou fazer um pullback aqui um pouco mais profundo, mas travou na 50 de novo. Travando na 50. Ele tentou jogar para baixo, não conseguiu. Tentou jogar para cima, travou no topo e deixou esse candlezinho aqui. Ó. Eu vendi esse candle, tá bom? Vendi assim que ele fechou. Por quê? Porque eu entendi que ele tentou jogar para cima com esse candle aqui, não conseguiu, esse aqui rejeitou, eu vendi e tracei esse alvo para baixo, que confluía com o alvo do dia aqui, mais macro que a gente traçou, perfeito? Então eram duas confluências aqui de alvos, eu saí aqui, por esse motivo eu não entrei nessa compra, porque eu tinha acabado de sair do trade aqui, acabou dando-se 1, 2, 3, e assim galera, uma coisa importante, para ele entregar essa baixa, o que ele teve que fazer? Ele teve que fazer um pullback próximo ao topo, então foi um pullback profundo, e além disso ele tentou jogar para baixo uma vez, não conseguiu e teve que fazer outro pullback para testar essa região de topo. Então assim, o mercado já estava mostrando sinais de fraqueza. Esse aqui a gente pode considerar que foi uma perna de exaustão, se você colocar nos 15 minutos. Foi exatamente isso que a gente viu, essa barra dos 15 minutos de exaustão, chegando nessa região de alvos, e essa barra aqui retomando com força. Como a gente conseguiu observar aqui, ó, que ele retomou com uma certa força, em 1, 2, 3, 4, 5 candles, ele já voltou para esse topo aqui, para essa região de topo, mostrando fraqueza dos comprados. E como essa retomada aqui foi bem forte, galera, eu estava esperando mais uma pernada para cima. Pelo menos o tamanho dessa aqui. Pelo menos o tamanho dessa aqui. Porque essa retomada foi muito forte. Não é à toa que ele retomou com essa força aqui. Então, traçar isso aqui para cima, o que eu acabei de fazer? Tracei um espelhamento dessa pernada aqui para cima. Coloco o 61 aqui, nosso zero aqui, e temos regiões de alvo aqui próximo da 200 novamente. Perfeito? Quem conseguiu pegar esse 1, 2, 3 aqui nos 5 minutos? Parcial na 9, parcial na... A 20 estava muito próximo da 9, galera. E visto esse cenário aqui de retomada com força, podia fazer uma parcialzinha na 50 ou acreditar no alvo aqui e sair apenas aqui, ou na VWAP. Seria interessante também. Quem não conseguiu pegar aqui embaixo? Conseguiu pegar aqui no meio? Vamos ver nos 2 minutos se deu alguma coisa interessante. Então, assim, a gente teve essa retomada com força. Estava esperando uma outra pernada por conta disso. Tracei essa região de topos. Ele estava estruturando essa alta aqui. Então, ficou um pouco lateral e brigado aqui nessa região. Assim que ele conseguiu ganhar esse topo e deixar esse candlezinho aqui, ó, dava para comprar esse candle. O fechamento dele. Compra aqui, stop aqui. E assim, galera, tinha 200 aqui? Tinha. O stop
estava de 130 pontos, até a 200 estava de 100 pontos, mas eu não faria essa parcela no 200 não. Por quê? Por conta do contexto. Por conta dessa pernada aqui, foi muito forte, e dessa correção que foi muito fraca. Então foi uma correção rasa após uma pernada forte, mostrando que ele teria mais uma pernada para entregar para a gente aí. Então não fazia sentido ele parar aqui no 200. E ele de fato não parou. Quem acreditou nesse alvozinho aqui saiu quase que na máxima do movimento. E agora no final do pregão, ele está voltando nos 60 minutos. A gente pode ver, ó, que ele está fazendo o pullback que a gente queria abaixo da lateralidade. Então ele veio testar essa região aqui de fundos e está fazendo um pullback. Provavelmente amanhã ele continue essa queda, se ele não voltar para cima para dentro da lateralidade. E vão ter dias melhores aí para operar uma tendência, para quem gosta. E é isso, galera. Para o índice foi isso que eu vi aqui nesse final de pregão. Opa. Até pensei em vender esse candle aqui, para falar a verdade. Mas já tinha feito muitas entradas que deram certo. Eu acabei preferindo preservar meu capital e meu resultado. Mas tá andando aqui, né? Tá andando. Se tração, uma retração de fibra aqui. Tá em cima da retração de 50. Então quem entrou aqui botou stop de 125 pontos. Aqui já tá pagando os 2 para 1. Saiu, eu já sairia aqui. Porque não tem mais tempo também. Tá quase fechando. E o dólar. O dólar, galera, tá vindo de uma tendência de baixa macro, né? Se a gente colocar no gráfico de 5 minutos, tá bem difícil de operar o dólar, né? A gente pode marcar esse fundo aqui, esse novo topo que ele fez. Só que aqui no meio, ó, tá tendo muita briga, muita briga. Dentro desse cenário tem esse fundo intermediário. Então, ele abriu com um leve gap de baixa também, o dólar. Fez um pullbackzinho aqui perto, próximo a 20. Fez esse candle um candle gatilho aqui para venda. Só que estava desalinhado com a VWAP. Eu não vendo. Eu não vendo. E assim que ele rompeu esse topo, esse fundo aqui, ele já deixou um PFR. Então, assim, não estava querendo entregar uma baixa assim tão fácil. Fez outro pullback, sentiu a VWAP de novo, 9, chegou próximo da 20, conseguiu jogar mais para baixo. Nessa regiãozinha de fundos aqui. Foi até mais para baixo. Tentou chegar próximo desse fundo aqui, não conseguiu. Esse dólar é muito feio, galera. Não sei nem o que falar. Mas... chegando nesse fundo aqui, ele deixou esse candle de exaustão. Então, nada de vender um candle desse tamanho em região de fundo. Fez um pullback novamente, entregou outra baixa sofrida aqui, uma queda sofrida. Muito candle se sobrepondo, então não estava fluindo os movimentos do dólar hoje, galera. Eu particularmente não operei ele e não recomendo operar. Não vejo nenhum sinal claro. Pode ver que ele estava fazendo uns pullbacks aqui, mas não estava deixando um gatilho bonito.
Esse gatilho aqui não foi bonito. Por quê? Porque estava na cara do fundo lá. Que a gente marcou. Já tinha entregado esse candle de exaustão. Estava corrigindo. Mas pode ver que ele vai deixando vários pavis aqui. Deixando um certo desconforto para entrar. Então... durante a tarde. Acabou respeitando essa LTzinha aqui. Então, tava com a VWAP calçando os preços aqui, a 200 servindo de resistência, nada a se fazer. Dólar horrível, galera. Vamos resumir? O dólar foi horrível hoje. Eu não vejo nada de bom aqui. Fechou, até amanhã. Um abraço para todos aí, entrando em leilão. Fechou legalzinho para continuar essa queda aqui, pelo visto. Vamos torcer para ele não voltar para essa lateralidade aqui. Ele entregar um movimentinho aqui bacana até a 200 seria saudável. Vou até esse fundo aqui. Até mais, galera. Valeu.